Pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Após o grito de independência, houve guerras em algumas partes do Brasil, que se estenderam até o ano de 1824, período da Confederação do Equador. Os portugueses só reconheceram nossa independência em 1825. Dom Pedro foi aclamado e depois coroado imperador do Brasil, tornando-se Dom Pedro I, e iniciando o primeiro reinado. Mas, nos bastidores, nada estava consumado. Quando proclamou a independência, o Dom Pedro percebeu que precisava controlar o grupo que tinha promovido a independência com ele. Esse grupo fazia parte do Partido Brasileiro. A relação não era tão harmoniosa. O Dom Pedro, inclusive, ele fez a instalação de uma Constituição e implantou 4 poderes. Com o poder moderador, ele fazia intervenção no Legislativo e no Judiciário, e o Executivo era o próprio Dom Pedro. O Dom Pedro, percebendo a dificuldade para governar, em 1831, ele vai abdicar do trono em favor do seu filho, que tinha apenas 5 anos, e deixa como tutor do seu filho José Bonifácio de Andrada, aquele mesmo indivíduo que ajudou Dom Pedro na proclamação da independência. Mudando de assunto, uma das principais curiosidades da independência é que Dom Pedro era músico. Sim, e dos bons, hein? Segundo historiadores. E por falar em 1822, esse foi o ano que Dom Pedro I compôs uma melodia patriótica, o conhecido Hino da Independência. Graças a um poema do escritor e poeta Evaristo da Veiga, sua poesia recebeu inicialmente o título de Hino Constitucional Brasiliense, sendo musicado pelo maestro Marcos Antônio da Fonseca Portugal. Inclusive, esse hino de início foi adotado como hino nacional da época e tem muitas particularidades históricas e musicais, como explica o suboficial da Aeronáutica e músico, o maestro Genilson Luiz. O falar do hino da independência é muito bom, não é? Porque ele tem uma história, um contexto histórico muito diferente, não é? De vários outros hinos que foram compostos, não é? Existem 2 maneiras. Muitas vezes o compositor musical ele já compõe, não é, a letra em cima da música, da melodia. Outros casos não, como é o caso do hino da independência. Ele não foi criado já como uma música, ele é um poema. Já é um poema escrito, um poema que fala muito sobre a questão do Brasil, mesmo antes da independência do Brasil. Isso aqui é interessante falar sobre o hino da independência, não é? Porque ele foi feito mês antes da independência do Brasil. Então, esse poema tão lindo, ele foi musicalizado, não é? Ou seja, leram o poema, gostaram do poema e fizeram uma música em cima desta letra, deste poema. E desta forma, e olhe que esse hino da independência ele foi considerado hino nacional mesmo antes de existir o hino nacional brasileiro. Veja que ele foi tão importante para a época que ele fez uma representação da República Brasiliense, né? Que o brasiliense na época era escrito com Z, referente não ao pessoal, ao povo, aos moradores de Brasília, mas ao pessoal do Brasil, não é? Então essa composição foi magnífica, esse poema foi magnífico para a construção do hino da independência do Brasil. E o maestro Genilson mostra pra gente como é o hino tocado com o clarinete, um dos instrumentos de sopro que Dom Pedro apreciava e tocava.
O imperador teve uma formação musical muito boa durante a sua juventude. Depois da abdicação de Dom Pedro I, em 1831, a canção perdeu popularidade, principalmente porque o reinado de Dom Pedro foi extremamente impopular. A proclamação da República, em 1889, só reforçou o esquecimento dessa canção. Seu resgate aconteceu na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, por obra do ministro Gustavo Capanema. Bom, esta série especial vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Mas precisamos lembrar que ao longo desses 200 anos de independência do Brasil, muitos tiveram que derramar seu próprio sangue para que a nação brasileira garantisse sua liberdade hoje. Por isso, honremos os mártires e a nossa própria história de lutas e conquistas. Povo brasileiro, feliz bicentenário de nossa independência, de nossa liberdade.